ninguém se mexe, nada se mexe de repente. É o dia a dia. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde. Muito boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde para todos e todas. Boa tarde. Boa tarde, Eliomar, Luiz Paulo, Valdec, Márcio, Carlos Mink, Mônica, enfermeira, subtenente, Carlos Macedo. Bem, falar um pouquinho da reunião de ontem, foi muito proveitosa, muito boa. Como saiu já nos jornais, nós vamos pedir ao presidente Fux pudesse mediar a condução da mesa de negociação. Foi muito bem recebido, mas, como tem uma relatora, ele ia fazer contato. Então, está bem encaminhado, muito bem encaminhado, para a gente buscar uma solução definitiva para as questões de participação especial e royalties. E eu levei também um memorial em relação à ação direta de inconstitucionalidade que a Assembleia propôs no ano passado, a DIN 6250, que trata do inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 155 da Constituição Federal, que, por incrível que pareça, um deputado federal do Estado do Rio de Janeiro propôs essa emenda constitucional número 33 de 2001, que diz que lubrificantes e derivados, combustíveis derivados de petróleo, recolhe o ICMS no local de destino, não de origem. Então, nós que fizemos essa DIN no ano passado, esperamos também que essa DIN possa também estar sendo discutida. Tá ok? Presidente, só me dá uma parte? Por favor, Luiz. É que recentemente, o senhor deve ter tido conhecimento, o Supremo Tribunal Federal, em relação ao gás da Bolívia, o ICMS vinha sendo arrecadado lá em São Paulo, no destino. E o Supremo decidiu que, como é um gás que vem do exterior, da Bolívia, e entra pelo porto de Corumbá, esse ICMS vai ter que ser arrecadado do Mato Grosso, na origem de entrada. Então, eu tive a impressão que essa decisão do Supremo ajuda a de 6250 que o Vossa Excelência falou, mas tive a impressão, né? Porque tem que ver isso com mais profundidade. Essa decisão do Supremo foi recentíssima. Tem uma semana, Luiz. Isso. Então vamos lá. Bebetão, Renata, Dani Monteiro, boa tarde. Vamos. Boa tarde, presidente. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 28 de outubro de 2020. A presidência convida o deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 90ª sessão ordinária, que, iniciada às 16h25, encerrou-se às 17h25. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária. Anuncio em regime de urgência em votação a discussão única projeto de lei 1728/2019, de autoria do deputado Brazão, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos órgãos públicos em geral, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, dotarem suas instalações e/ou edificações com sensores de presença na forma que menciona. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas. De Minas e Energia, favorável. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Luiz Paulo e Márcio Pacheco. Pendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Minas e Energia e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, a emenda de plenário. Presidência convida o deputado Márcio Pacheco para fazer o parecer sobre as emendas de plenário. Presidente, o parecer das emendas de plenário. Primeiro, boa tarde a Vossa Excelência, parabenizar pela reunião de ontem, e é muito importante para o Estado do Rio de Janeiro.
e dar boa tarde a todos os queridos deputados e deputadas. Favorável à emenda 1, concluindo por substituição. Concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. A presidência defere. Pela Comissão de Minas e Energias, deputado Max Lemos. Deputado Max Lemos. Deputado Elbert Rezende. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito, favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em votação substitutivo com forma final de redação da CCJ. Senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio em regime de urgência em votação, em discussão única, projeto de lei 2923 de 2020, da autoria do deputado Rosenberg Reis, que obriga as concessionárias de serviços públicos essenciais a divulgarem em suas faturas os números de emergência em caso de ocorrência de violência doméstica. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade, defesa do direito da mulher, favorável. Com emendas de segurança pública e assunto de polícia, favorável. De economia, indústria e comércio, favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputados Jorge Felipe Neto, enfermeira Rejane, Coronel Salema, Valdec Carneiro e Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, defesa do direito da mulher, segurança pública, economia e orçamento. Sobre as emendas de plenário. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é favorável às emendas 1 e 2, pela prejudicabilidade das emendas 1 e 2 da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, pela aprovação das emendas de plenário 1 e 2. Contrária à emenda 3 da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada enfermeira Rejane. Presidente, o parecer da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher é favorável às emendas da comissão e às emendas de plenário. Pela Comissão de Segurança Pública e Assunto de Polícia, deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Bruno Dauari. Deputado Alexandre Quinoploc. Favorável, presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Deputado Renan Ferreirinha. Deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, o parecer da Comissão de Economia é favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ, com forma final de redação que a presidência defere. Senhores que aprovam isso como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio em tramitação... Presidente, consignar voto contrário, por favor. Voto contrário... Alexandre Freitas. Da bancada do Novo. Abstenção do Novo. Hoje eu ainda estava olhando o bonequinho do líder do Novo, dizendo que é abstenção. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1694-19, de autoria do deputado Eliomar Coelho, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual do Folião de Reis. Parecido da Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade com emendas. Relator, deputado Carlos Mink. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam isso como estão, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Nada mais havendo a tratar na primeira sessão Pela ordem, presidente. do dia, presidência, antes de encerrar os trabalhos, pela ordem, deputada Dani Monteiro, em seguida, deputado Alexandre Quinoploc.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria só de declarar muito brevemente que o voto no PL 2923, de autoria do deputado Rosenberg Reis. Dizer, primeiramente, que acho que essa iniciativa é muito salutar. A gente vem vendo aqui na casa, né, uma movimentação que eu acho que é muito genuína e muito necessária de formulações de políticas públicas que deem conta do combate à violência contra a mulher. Ontem mesmo a gente votava uma proposição de autoria da deputada Mônica, que dá conta da inserção, da criação de um programa que procura inserir as mulheres na política. Isso, de alguma forma, também é dar conta da violência. Afinal, o crime do feminicídio e o crime de violência contra as mulheres no geral, ele tem a sua particularidade de ser um crime muitas vezes cometido por companheiros e ex-companheiros, numa proximidade ali dentro do domicílio da vítima. Então, acredito que todas as medidas que a gente possa construir de conscientização e de publicização dos canais de denúncia é fundamental. Então, acho que essa iniciativa do deputado Rosenberg é de muita ajuda, mas já queria aqui, atenta, entendendo que essa casa cada vez mais está proativa para construir políticas públicas que combatam a violência contra a mulher. Eu venho aqui registrar novamente algo que já vinha registrando desde o início do meu mandato, que é o saturamento dos equipamentos que lidam com a violência contra a mulher. Afinal, nos últimos anos, a gente vê a quantidade de denúncia aumentando, muito frente a essas políticas construídas aqui na casa, e essa quantidade não está dando conta dos equipamentos já existentes. O Rio de Janeiro está aquém da norma técnica nacional de padronização e construções de delegacias de atendimento a mulheres vítimas de violência. A gente tem 12 num estado que deveriam haver no mínimo 19. E ano passado, né, ciente desse prejuízo aqui para as mulheres do nosso estado, eu protocolei diversas indicações legislativas de construções de DEANs cruzando o que é a padronização da norma técnica. Então, pela quantidade de habitantes, o quanto que deveria haver de DEANs em cada município, a partir disso a gente foi construindo indicações. E aqui queria saudar a todos que votaram favorável e informar uma boa notícia, porque embora das 7 indicações feitas, 5 receberam parecer pela impossibilidade orçamentária de construção de DEANs, anuncio que haverá a construção de 2 DEANs, de 2 indicações que fizemos e recebeu resposta favorável. E essas serão no município de Seropédica e também uma no município de Itaguaí. Então, aí eu acho que é um ganho para o combate à violência contra a mulher e é uma produção não apenas do meu mandato, mas dessa casa, porque, como hoje, saudando o projeto do deputado Rosenberg Reis, certamente é um projeto que vai no que a gente precisa construir de políticas que informem para as mulheres. Para concluir, por favor, deputado. Mecanismo de denúncia de violência contra a mulher. A declaração, presidente. Nada como está bem com o governador. Nada como está bem com o governador. Declaração de voto. Deputado Alexandre, em seguida a Mônica. Gostou, né, Mônica? Presidente, eu primeiro queria pedir licença por não estar de terno. Eu não recebi o link do plenário virtual, é por isso que eu desci rapidamente. Então, eu queria pedir desculpa à casa. Presidente, eu ontem estive no Hospital Geral de Bom Sucesso, acompanhando de perto um incêndio. E, infelizmente, o que aconteceu lá já era previsto. Aliás, não só nesse hospital, mas como tantos outros da rede pública que vem demonstrando a negligência no que tange à prevenção de incêndios. Pouquíssimos hospitais hoje têm um sistema, por mais simples que seja, um sistema de prevenção a incêndio. E pior do que isso, quando o incêndio acontece, também não tem um sistema para que consiga combater com eficiência esses incêndios. E aí, quando acontece, é aquele desespero todo, como vimos ontem. Então, eu queria, mais uma vez, enfatizar que não é a primeira vez que a gente vem alertando sobre isso. Na Comissão Parlamentar de Inquérito que apura os incêndios no Rio de Janeiro, nós já viemos demonstrando isso, fizemos uma vistoria na Santa Casa, tivemos também no Hospital de Servidores, e, em média, todos estão dessa forma. Então, eu
passei uma carta, fizemos uma carta junto à Procuradoria, um ofício, no qual ela se manifesta para entender, assim que a comissão possa retornar, se a gente pode investigar e fazer um inquérito com relação a esse hospital, por ser um hospital federal. Mas assim que Vossa Excelência botar as comissões parlamentares de inquérito para voltar ativa, a gente vai se debruçar disso e tentar achar uma resposta à sociedade. Obrigado, presidente. Deputada Mônica. Obrigada, presidente. Primeiro, parabenizar Vossa Excelência e os nossos colegas que estiveram em Brasília ontem. Importante movimentação feita por essa casa. E a gente torce para que tenhamos boas notícias até dezembro em relação a esse tema tão importante. Também parabenizá-lo pela excelente entrevista no programa O Jogo do Poder, muito didática, muito importante, com uma linguagem muito de fácil entendimento, muito palatável, para que a população do Rio de Janeiro possa entender o porquê dessa movimentação e dessa ação. E parabenizar toda a casa, não só pela atuação que tivemos desde o início da pandemia, lembrando que ainda estamos em pandemia, e com a atuação que vem sendo direcionada contra a violência contra as mulheres, muito bem dita aqui pela deputada Dani Monteiro. Nós vice-presidimos a CPI do feminicídio, junto com a deputada Marta Rocha, que presidiu a CPI do feminicídio, deputada Renata, deputada enfermeira Rejane, Chicão Bulhões, e nós fizemos uma série de proposições em relação a esse tema contra a violência brutal contra as mulheres na nossa sociedade. Nós, enquanto mandato, tivemos um projeto aqui aprovado, já sancionado em lei, de afixação de cartazes, o 8967, de afixação em cartazes, em associações e condomínios, orientando locais de acolhimento para as mulheres vítimas das violências, das diversas violências. Também tivemos um projeto sobre violência psicológica, ou seja, já agora mais 2 espaços de atendimento, e a gente segue lutando para que as DEANs, as Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher, tenham em maior número policiais, mulheres para atender, para que possam, de fato, criar um ambiente acolhedor, para que não aconteça aberrações como nós vimos há pouco de uma candidata no município do Rio de Janeiro, no município do estado do Rio de Janeiro, que sofreu violência e, ao ir denunciar, acabou presa, porque a mulher chega. Eu já acompanhei alguns depoimentos junto com mulheres na DEAN, e a gente sabe o estado que essas mulheres chegam. Então, para que haja sensibilidade, é muito importante que tenham mais mulheres nesses espaços também. Então, só parabenizar o nosso companheiro Rosenberg Reis, nosso colega de CCJ também, pelo excelente projeto, que vem se somar a diversas iniciativas colocadas aqui, já pontuadas anteriormente, para tentar minorar esse processo de violação e brutalização dos corpos das mulheres, naturalizado na sociedade, não só na sociedade brasileira, mas que é também uma epidemia que nós devemos combater com veemência, porque é impossível que no século XXI a gente ainda tenha uma leitura tão tacanha, tão aberrante sobre a disposição por parte, sobretudo dos homens, dos corpos das mulheres, como espaço e território a serem facilmente violados em qualquer circunstância. Então, nós possamos nos somar, como a gente já vem fazendo em diversos temas, em diversas áreas, com muita celeridade, também com muito compromisso e vigilância contra essas questões tão importantes. Mais uma vez, parabenizar toda a casa pela excelente produção nesse período. Obrigada, presidente. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia, mesmo está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 28 de outubro, dia do funcionalismo público. Com a palavra o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 289ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15h07, encerrou-se às 15h
e 22 minutos do dia 28 de outubro de 2020, Dia do Funcionário Público. Parabéns. Lida e aprovada a ata, passa-se a segunda sessão extraordinária. E hoje também é dia de São Judas Tadeu e do Flamengo. Anuncio. Do flamenguista, presidente. Do flamenguista. O Flamengo é novembro. 15. Está chegando também. Passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária do dia 28. Anuncio em regime de urgência e discussão única projeto de lei 1542/2019, de autoria do deputado Luiz Paulo Lucinha, que dispõe sobre a extensão do prazo de contrato de concessão, pendente de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Transporte, de Saneamento Ambiental, de Economia, Indústria e Comércio e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, esse projeto, ele estava na reunião da CCJ da semana passada e eu pedi vistas no projeto, mas o PL já tinha sido emitido parecer pelo relator original do projeto, que é o deputado Rodrigo Bacelar. Salvo engano, ele já deve ter emitido o voto pelo grupo. Como ele foi retirado da pauta da CCJ, ele voltou sem o voto, se não me engano, tem um voto de VG em deputado Luiz Paulo, autor, e, portanto, se eu não me engano, o deputado Bacelar já deve ter dado o voto, se não deu, o voto era pela inconstitucionalidade. Mas eu preciso que o deputado Bacelar, que era o relator, confirme esse voto, ou então eu redefino ou vou redesignar o novo relator. Deputado Márcio, não está publicado, não existe. Não está no mundo real. Sim, eu sei, presidente. O voto é novo. O voto ele já tinha sido colocado em votação, ele foi retirado da pauta da CCJ. É que o deputado Bacelar é o relator, mas se não, o deputado Bacelar ainda não emitiu o voto no grupo de votações, eu trago a relatoria para a presidência e emito o voto, sem nenhum problema. Por favor. Pela inconstitucionalidade, senhor presidente. Voto em separado, senhor presidente. Ok. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, trata-se do projeto de lei 154/2 de 20, que dispõe sobre a extensão do prazo do contrato de concessão. O projeto foi feito pela deputada Lucinha e eu participei diretamente dele. O que embasa tecnicamente o projeto? Deputado Márcio Pacheco é de lembrar, e Vossa Excelência também, senhor presidente. No governo de Sérgio Cabral, um belo dia, ao ler o jornal, nós verificamos que o prazo de concessão do metrô tinha sido renovado por igual tempo do prazo inicial. E, como contrapartida, por antecipação da renovação, a concessionária fez o que nós chamamos a gambiarra da central. Abandonou a estação Estácio, para não fazer mais o trecho Estácio Carioca, e fez essa gambiarra com Y da Central do Brasil. Foi o parlamento inteiro surpreendido. E, evidentemente, que teve aval da agência reguladora, até porque a única coisa que a agência reguladora não tem feito no último tempo é regular. Ou os conselheiros não têm capacidade específica, ou têm uma má vontade de entender que a agência reguladora tem que mediar o conflito entre o poder concedente, a concessionária e o usuário. Mas, em geral, eles só olham o direito do concessionário. Assim posto, apresentamos esse projeto para mitigar esse problema. Como eu verifiquei que, como estava a redação, poderia ter um viés de inconstitucionalidade, resolvi emendá-lo para que não houvesse a menor dúvida. Então, estou fazendo 2 emendas, dando meu parecer também
por um substitutivo que passo a ler para ficar claro. Dispõe sobre a prorrogação de prazo de contrato de concessão, regulamentando-se o artigo 3º da Lei 2831, de 13 de novembro de 1997. Artigo 1º. A prorrogação de prazo do contrato de concessão por termo aditivo que suplante o prazo inicial previsto no contrato de concessão, sob o manto regulatório das agências reguladoras de serviço público do Estado do Rio de Janeiro, consoante a disciplina do artigo 3º da Lei 2831, de 97, será permitida por uma única vez. Até aí está de acordo com o artigo 3º. Aí que vem a novidade. Vírgula. Desde que por lei autorizativa específica, caso a caso, no máximo por igual período, desde comprovada a prestação adequada do serviço. O artigo 3º dizia que podia ser por igual período, né, ouvido a agência e pelo Poder Executivo. Para acabar com a farra do boi, nós queremos que cada caso seja submetido ao Parlamento e o Parlamento autoriza o Poder Executivo a regulamentar. Então, senhor presidente, diante do exposto, meu parecer ao projeto 1542 de 20 é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por esse substitutivo que eu acabei de ler. E, evidentemente, que a lei entra em vigor na data da sua publicação. É o parecer, senhor presidente. Ok, 1 a 1. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Rosenberg Reis. Senhor presidente, primeiro, boa tarde. Boa tarde. Estou com saudade do senhor. O senhor está bombando em Brasília, hein? Só o senhor para defender a gente, junto com o nosso governador Cláudio Castro. Vou acompanhar o voto do Márcio Pacheco. 2 a 1. Deputado Jorge Felipe Neto. Presidente, parabenizar o voto do deputado Luiz Paulo, mas eu vou seguir o voto do deputado Márcio Pacheco. 3 a 1. Deputado Alexandre Quinoploc. Acompanho o voto do deputado Márcio Pacheco. 4 a 1. Deputado Carlos Mink. Nunca deixarei sozinho meu amigo Luiz Paulo. 4 a 2. Favorável, 4 a 2. Deputada Mônica Francisco. Vou acompanhar o companheiro Luiz Paulo e o companheiro Carlos Mink. Estaremos os três, ombro a ombro. 4 a 3. Pela Comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins. Deputado. Estou sendo avisado aqui, anunciado, que o Bacelar acabou de botar o voto, mas já tinha colhido os votos. 4 a 3, voto vencido. Deputado Dionísio Lins. Deputado Alexandre Quinoploc. Acompanha a CCJ. Deputado, pela Comissão de Saneamento Ambiental, deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt. Deputada Lucinha. Deputada Lucinha. Deputado Valdeir Carneiro. Eu voto de acordo com o voto divergente na CCJ emitido pelo deputado Luiz Paulo. Então, Vossa Excelência é favorável ao projeto. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Deputado Renan Ferreirinha. Deputado Valdeir Carneiro. Favorável nos termos do voto divergente na CCJ. Favorável com emendas, então. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Márcio Pacheco. Acompanho o relatório original da CCJ, favorável, presidente.
Ok. Com os Voto pareceres divergente, senhor emitidos... presidente. Voto divergente. Voto divergente no orçamento. Mas vai prevalecer depois do plenário. Eu sei, né? querido, mas eu quero marcar uma posição. Vamos lá, ué. Senhor presidente, primeiro, o deputado Márcio Pacheco não pode votar favorável igual o relator, o original. O relator foi ele. Ele tem que votar de acordo com ele mesmo. O deputado Bacelar não deu Relatório original, não relator. Relatório. Eu ouvi relator. Se for relatório, eu concordo com Vossa Excelência. O relator passa, deputado Luiz, o relator passou a ser o Márcio Pacheco. Exatamente, é isso mesmo que eu estou dizendo. Okay. E eu estou discordando do voto. Eu sou favorável ao projeto com as emendas produzidas pelo voto divergente de minha autoria na Comissão de Constituição e Justiça. Ok. Deputado... Já chamei Rodrigo Bacelar e chamei Amorim. Então, vamos chamar a deputada Zeidan. Voto com a CCJ, presidente. Contrário. 2-1. Deputado Eliomar Coelho. Deputado Eliomar Coelho, sem som. Boa imagem, mas sem som. Voto divergente. Favorável, 2-2. Deputado Bruno Dauaire. Bacelar está dando um voto no grupo, acompanhando o voto do deputado Márcio Pacheco. 3-2. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Alexandre Knoploch. Acompanho a CCJ. 4-2. Deputado Sérgio Fernandes. Deputado Sérgio Fernandes. Deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva. Deputado Max Lemos. Deputado Max Lemos. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Resultado 4-2. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra da discussão. A presente proposta recebeu 4 emendas e retorna às comissões. Anuncio em regime de urgência e discussão única projeto de lei 3230/2020, de autoria do deputado André Siciliano, que dispõe sobre o sistema de mensagens eletrônicas para cancelamento de serviços bancários, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de pessoa com deficiência, de Ciência e Tecnologia, de Economia, Indústria e Comércio, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Por emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, parecer é pela constitucionalidade. Pela comissão da pessoa com deficiência, deputado Marcelo Cabeleireiro. Senhor presidente, pode dar voto em separado pela convergência? Pode sempre, deputado. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputada Franciane Mota. Deputada Franciane Mota. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdé Carneiro. Parecer é favorável, destaque-se sem emendas, hein? Pela primeira vez em muito tempo. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Está aguardando a emenda para a Comissão de Economia. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Deputado Valdé Carneiro. A Comissão de Economia acompanha o parecer da Ciência e Tecnologia, para sua surpresa. Verdade. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Vê de quem é a emenda, presidente. É do SUB. Volta semana que vem, não tem problema não. Não posso legislar em causa própria, Luiz. Mas o SUB está presente? Pede Deixa voltar, não tem problema não. Tenente, retira a sua emenda, por favor, aprovamos hoje. Não. Retira. Não precisa. Retirou. Não precisa. Retirou, presidente. O senhor não decide pelo subtenente Bernardo.
Então, a presidência chama os trabalhos à ordem, sem a emenda do subtenente Bernardo. Ele está procurando uma ideia para eu não convidá-lo mais para dar parecer. Não é isso, Luiz? Não, eu estava doido que o senhor desse um parecer agora, chamou a opção de nome, ninguém apareceu. Então, a presidência agradece, deputado subtenente. E vamos Não vai ser chamado mais de IML. Pronto, está aí. Vamos à votação do PL 3230. Senhores que aprovam isso como estão aprovados, vai autógrafo. Anuncio em tramitação ordinária, em segunda discussão e redação do vencido assim emendado. Projeto de lei 354A de 2019, de autoria do deputado subtenente Bernardo, doutor Serginho Marcelo Cabeleireiro, e Márcio Canela, que autoriza o Poder Executivo a criar um banco de dados de acesso público com informações relativas a condenados processados com fulcro na Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Lei Maria da Penha. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, emenda de redação. Senhores que aprovam isso como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam isso como estão, aprovado. Vai autógrafo. E é Maria... Como é que é o nome da lei, Valdec? Maria da Penha, né? Vamos ter que fazer a lei João de Olaria. Que o contrário também acontece. Não é Penha, não é pertinho de Olaria? Vamos fazê-la. Vai autógrafo. Anuncio em votação, em primeira discussão, projeto de lei 2133 de 2016, de autoria do deputado Chiquinho da Mangueira, que dispõe sobre a promoção do turismo de aventura no estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Turismo favorável. De esporte, lazer, economia, indústria Esporte e lazer favorável. De economia, indústria e comércio favorável. Novos pareceres às emendas de plenários. Presidente, travou aqui pra gente, hein? Travou? Para mim, aqui está tranquilo. O senhor ficou fora do ar 2 minutos. Então, vamos de novo. Anuncio em votação, em primeira discussão, projeto de lei 2133 de 2016, de autoria do deputado Chiquinho da Mangueira, que dispõe sobre a promoção do turismo de aventura no estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Turismo favorável. De esporte e lazer favorável. De economia, indústria e comércio favorável. Novos pareceres às emendas de plenário. Das Comissões de Constituição e Justiça favorável. De turismo favorável. De esporte e lazer favorável. De economia, indústria e comércio favorável. Relatores, deputados Edson Albertassi, Conte Bittencourt, Tio Carlos, Valdec Carneiro, André Lazarona, Elbert Rezende, Léo Vieira e Renan Ferreirinha. Em votação, as emendas de plenário com os pareceres favoráveis. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Só registrar o voto contrário aqui, é no 2133, né? Isso. Tá bom, só registrar meu voto contrário aqui nesse projeto. Do novo. Voto contrário do novo. Nada mais a tratar na segunda sessão, a mesma está encerrada. Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão ordinária do dia 28 de outubro de 2020, dia do flamenguista. A presidência convida o deputado Luiz Paulo a fazer a leitura data anterior, da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 290ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15h23, encerrou-se às 15h41. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência, discussão única, projeto de lei 618/2019, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre o direito do portador de distúrbios mentais a ingressar e permanecer em ambiente de uso coletivo, acompanhado de cão e suporte emocional, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas, concluído por substitutivo. Relator, deputado Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das comissões de Saúde, de Defesa e Proteção dos Animais e Economia, Indústria e Comércio. Pela Comissão de Saúde, deputada enfermeira Rejane.
Pelo parecer da CCJ, acompanho. Pela Comissão da Defesa e Proteção dos Animais, deputado Pedro Ricardo. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputado Bebeto. Sem som, Bebeto. Bebeto está sem som. Faz aí, Bebeto, faz o sinal aí. Favorável, Bebeto? Ok. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Deputado Renan Ferreirinha. Deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, eu discuti esse projeto na CCJ e o relator, deputado Márcio Pacheco, produziu um substitutivo que aprimorou muito a ideia, portanto, eu voto com o substitutivo da CCJ. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Anuncio em regime de urgência e discussão única projeto de lei 2439/2020, de autoria do deputado Rosenberg Reis. Esse projeto... Estou de ordem, presidente. Está retirado de pauta a pedido do autor. Sim, presidente. É isso aí, Rosenberg? Obrigado. Sim, senhor. Sim, senhor. Suas ordens foram cumpridas, venerável. Obrigado, excelência. Anuncio em tramitação ordinária em discussão única projeto de resolução 416/2020, de autoria do deputado Marcelo Dino, que concede medalha Tiradentes e seu respectivo diploma ao senhor William Lozer de Souza, segundo sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Parecida a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa favorável. Relator, deputado Márcio Canela. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação com voto pela abstenção do novo. Projeto de resolução 446/2020, de autoria do deputado Carlos Mink, que concede medalha Tiradentes, e respectivo diploma pós-mortem à escritora Lara Moutinho da Costa, ambientalista, biólogo, presidente das ONGs Defensores da Terra, mestre em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social e coordenadora dos cursos de pós-graduação de Educação Ambiental do FUNCEFET e PETEC. Parecida a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável, relator deputado Rodrigo Barcelar. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Carlos Mink. Senhor presidente, é com muita emoção que eu falo para que muitos aqui conhecem a Lara. A Lara trabalhou na nossa assessoria 30 anos. Né? Ela se formou na Santa Úrsula, bióloga, ecologista, começou a trabalhar comigo, era uma mocinha. Agora ela já estava com 2 filhos grandes, crescidos, né? Completou 50 anos há pouco tempo. A Lara realmente é uma pessoa excepcional, excepcional. Ela amava os animais, foi uma das que formulou o Código de Defesa dos Animais. Ela tinha uma relação muito forte com as religiões de origem afro. Inclusive, Mônica Francisco, estou vendo que você está prestando atenção aqui, a Lara, o Valdec e o Luiz Paulo, eu acho que conheceram a Lara também, acompanharam isso. A Lara, lá atrás, ela formulou o Decálogo das Oferendas, porque as religiões afro eram acusadas de, entre aspas, despachos, colocarem as florestas, a sujeira. Então, esse Decálogo das Oferendas era uma série de orientações, mas com linguagem dos orixás, para você poder cultuar as suas divindades, mas sem colocar em risco os rios, as florestas, que, aliás, essas entidades eram grandes defensoras, são grandes defensoras. A Lara, ela estava já há 1 ano e meio com câncer. E ela continuou trabalhando, continuou indo no gabinete, continuou aprovando leis. Era uma coisa impressionante, né? Sem cabelo, com um lenço colorido na cabeça. Inclusive, algumas das leis que ela formulou e que foram aprovadas por vocês todos, uma delas foi aquela que vedou os microplásticos nos shampoos e condicionadores. Isso era o terror
fauna marinha, né? Porque confundia com microplâncton, comiam esses plásticos e se intoxicavam. Até o fim, a Lara batalhou. Nunca se queixou, nunca reclamou de nada. Aquele amor à causa, aquele amor à ecologia, aquele amor a todas aquelas formas de vida, todas. E ela dedicou mesmo a sua vida inteiramente a isso, inteiramente a isso. Então, ela nunca será esquecida. As pessoas que amam a educação ambiental, a flora, a fauna, o meio ambiente, nunca podem esquecer uma dedicação de uma moça nesse nível. Na UERJ, todo mundo adora ela. Ela implantou lá, a Ana Santiago, nossas companheiras amam a Lara. O pessoal das religiões, os mais antigos, ela arrumava um carrinho elétrico nas marchas contra a intolerância religiosa para os pais e mães de santo lá em Copacabana, muito calor, eles já tinham muita idade, ela arrumava um carrinho elétrico para eles acompanharem no meio daquele calor escaldante de Copacabana. Então, eu realmente peço a todos esse voto pela nossa querida Larinha. Parabéns, meu companheiro Mink. Pela ordem, presidente. Parabéns, pela ordem, presidente. Pela ordem, vamos a votar, depois já vou dar pela ordem. Tá Quem bom. quiser discutir é uma coisa, quem pela ordem... Não é discutir. Perdão, senhor presidente. Pela ordem. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, projeto de resolução 446/2020, de autoria do deputado Carlos Mink, emocionado. Parabéns, meu irmão. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai à promulgação. A presidência, antes de encerrar os trabalhos, vai conceder pela ordem. Pela ordem, presidente. E deseja a todos um bom feriado. Deus abençoe a todos e a todas. Estão me escrevendo, hein? Então, pela ordem, primeiro pela ordem, Márcio Pacheco, deputada Dani, mas quem? Eu, presidente. Mônica. Senhor presidente. Eu quero me inscrever para o expediente. Expediente final, Luiz Paulo e Eliomar. Valdec. E Valdec. Então, E Eliomar também. Já escrevi. Pela ordem, presidente. Já Serafim. escrevi. Serafim também pela ordem. Então, Serafine, um grande abraço a todos e todas. Beijos. Até a próxima. Muito cuidado com o feriado. Senhor presidente, é sobre o projeto de Vossa Excelência. Beijo, tchau, tchau. Pela ordem, presidente. Deputado Márcio, em relação ao projeto de minha autoria, é isso? Isso, eu queria só fazer um registro. Já está vencido, o governo veta ou então ele sanciona e a gente emenda a lei. Que foi na segunda sessão, não dá. Mas é só importante o registro, presidente. Como é uma questão de pela ordem, quero pedir desculpa a Vossa Excelência, a falha não é da assessoria, foi uma falha de leitura minha. Hoje, como eu estou com sintomas, eu não sei ainda se eu fiz o exame, mas meu resultado não saiu. Ontem eu fiquei aqui na torcida pela reunião que Vossa Excelência teve junto com o nosso governador Cláudio Castro em Brasília e vi o trabalho tanto de Vossa Excelência como do nosso governador, foi impecável. E eu estou em casa, eu na leitura me equivoquei ao ler o parecer constitucionalidade e a constitucionalidade com emendas. Mas realmente é na segunda sessão, não foi uma falha da assessoria, a falha foi minha e fui até aqui, conversei com você, quero pedir desculpa a Vossa Excelência, não prejudica o projeto, mas foi um erro e eu quero assumir a minha falha, fui chamada... Fique tranquilo. E a presidência, aqui falou de feriado, mas ainda temos o dia de amanhã. Parabéns, Tá, obrigado, presidente, obrigado, governador Cláudio Castro, pelo trabalho que fizeram ontem. Era isso, presidente. Dani Monteiro, pela ordem, um beijo. Até amanhã. Beijo, presidente. Bom final de semana. Um abraço, André. Até amanhã. Então, é muito simples. Eu só queria registrar a abstenção da bancada do PSOL no projeto de resolução 416 de 2020, de autoria do deputado Marcelo Seudino, e registrar voto contrário no projeto de lei 354A de 2019. Pela ordem, deputada Mônica Francisco. Obrigada, presidente Capitão Paulo Teixeira, presidente interino. Meu pela ordem é muito rápido. Primeiro, fazer menção, hoje é o Dia
que é celebrado, ou deveria ser celebrada, a existência dos servidores e servidoras públicos do nosso Estado, do nosso país. Tem uma irmã que é servidora pública, professora, diretora, enfim, sabe bem o que são as agruras que os servidores e servidoras públicos nesse país sofrem. E fazer uma menção, ontem a deputada enfermeira Rejane chegou a falar aqui na sessão, se eu não me engano, no Pela Ordem, uma questão de ordem, sobre o incêndio no Hospital Geral de Bom Sucesso, e parabenizar e trazer à memória, sobretudo, os trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Único de Saúde, que, infelizmente, já vinha sendo alvo de ataque do atual governo federal e que agora acelera sua sanha privatista sobre as unidades de saúde básica. A gente sabe que servidores e servidoras, e tenho certeza que muitos dos companheiros, vejo aqui o deputado Flávio Serafini, o deputado Valdec, com certeza também nas suas falas farão menção a esse dia importante de luta, de resistência, porque a gente está falando de profissionais que são profissionais que estão em cargos de alta confiança, que são profissionais extremamente dedicados. É óbvio, nós não somos poliana, nós não somos ingênuos, nós sabemos que há muitas falhas em qualquer lugar, em qualquer setor, em qualquer categoria. Mas nós sabemos também que há profissionais aguerridos e aguerridas que vêm a despeito de todas as vicissitudes, seja da defasagem salarial, seja das péssimas condições de trabalho. Nós acompanhamos aqui a relação, né, da ausência, da falta deliberada de equipamentos de proteção individual, enfim. E hoje a gente periga sofrer uma reforma administrativa que coloca ainda mais em risco essa categoria. Então fica aqui a minha saudação aos profissionais e profissionais, aos profissionais e às profissionais do Sistema Único de Saúde, em especial aos do Hospital Federal Geral de Bom Sucesso, que ainda estão ali aguerridamente tentando auxiliar do modo que é possível as pessoas que ali chegam. E a todos e todas que, a despeito da sanha privatista, do desprezo pela coisa pública, do desprezo pelo que é público, pelo que é nosso, pelo que é de todos e todas, nós saudamos e celebramos esse dia, que é hoje de luta e resistência. Parabéns a todos os servidores e servidoras. Seguimos em luta, amparando e caminhando ombro a ombro com toda a categoria. Muito obrigada. Com a palavra agora o deputado Flávio Serafini, pela ordem. Obrigado, presidente. Boa tarde, deputadas, deputados, todos aqueles que nos acompanham. Bom, meu pela ordem vai nesse mesmo sentido da deputada Mônica Francisco. Quero só registrar o meu apoio e o meu parabéns a todos os servidores, todas as servidoras públicas que, com seu trabalho, ajudam a construir a nossa democracia, ajudam a garantir os direitos sociais para a população do nosso país. Os servidores públicos são aqueles atores que trabalham para a sociedade, para o Estado, para garantir escola, para garantir saúde, para garantir justiça, para garantir segurança, para garantir que, de fato, os direitos sociais sejam consagrados. A reforma administrativa que está hoje sendo discutida no Brasil é um ataque aos servidores públicos, está enquadrada dentro do processo de retirada de direitos dos trabalhadores, de autoritarismo que avança no nosso país e a gente não pode aceitar. A gente sabe que em muitos locais a gente já vê governos que fazem opções políticas por desmontar o Estado. Aqui no Rio de Janeiro mesmo a gente tem vivenciado com essa situação das OS, que no campo da saúde acabaram com o concurso público, criaram um caminho para a desvalorização dos servidores e jogaram a nossa saúde nesse estado de crise permanente. Eu hoje participei pela manhã numa audiência pública em Niterói, que é outro município também que precarizou muito a relação de vários servidores
Na área da saúde, por exemplo, tem 1.800 trabalhadores contratados através do regime de autônomo. Hoje, Niterói tem mais trabalhadores contratados como autônomo do que como servidores públicos, que evidentemente é um absurdo, que contraria a nossa Constituição e que enfraquece o direito dos servidores e precariza também os serviços públicos. Servidor qualificado, bem remunerado, valorizado, é sinal de serviço público de qualidade. É por isso que a gente luta. Então, parabéns aos servidores e servidoras, parabéns aos que resistem. Vamos lutar contra essa reforma administrativa que vai aprofundar ainda mais esses ataques aos servidores e aos serviços públicos que a gente tem visto no Brasil, em vários estados e municípios. Encerrando agora a sessão ordinária, damos início ao nosso expediente final. Sou o deputado... Presidente. Por não? Na ordem, o deputado Felipe Obel, sim. me inscrever para o expediente final. Sim, sim, a Aline já me informou aqui, teu nome já está inscrito aqui no expediente final, deputado... Vou programar aqui, tem quantos deputados inscritos? Tem... Você é o 4º deputado. Obrigado, meu irmão. Tá ok. Deus abençoe. Tá ok. Dando início ao nosso expediente final, sou... Por não, deputado Valdec. Eu estou inscrito, mas eu queria só que Vossa Excelência deixasse consignados os meus votos, meu voto contrário em relação ao PL 354A de 2019 e a minha abstenção em relação ao projeto de resolução 416 de 2020. Então, o deputado Valdec votou contrário ao projeto 354/A e a abstenção ao projeto de resolução 416/2020. Abstenção, deputado Valdec Carneiro. Obrigado. Dando início ao nosso expediente final, sou o deputado estadual Capitão Paulo Teixeira e concedo agora a palavra ao nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Vossa Excelência, o momento, deputado Luiz Paulo, eu, antes de falar, de conceder a palavra ao deputado Luiz Paulo pelo expediente final, queria aproveitar aqui também cumprimentar todos os servidores públicos, civis e militares do Estado do Rio de Janeiro. Hoje é um dia que nós comemoramos o Dia do Servidor Público e todo o servidor público, ele merece, tem o direito e o dever. E o dever do servidor público é servir à sociedade, ao cidadão. Então, todos os servidores públicos, eles estão ali como verdadeiros sacerdotes, trabalhando em prol da sociedade brasileira, a sociedade do Rio de Janeiro, a sociedade carioca. E nós estamos aqui cumprimentando todos os servidores pela lembrança de vosso dia no dia de hoje. Grande parte dos servidores hoje, em comemoração, estão em suas casas por conta deste dia. Aqui no Rio de Janeiro o feriado foi postergado para sexta-feira, mas nós cumprimentamos todos aqueles que dedicam suas vidas para atender da melhor forma possível o cidadão, em todas as áreas, onde há sempre um servidor público ou aquele que exerce a função de servidor público, temporário ou não, nós estamos aqui para cumprimentá-los. Até porque nenhum ente público, seja ele federal, estadual, municipal ou distrital, andaria ou cumpriria a sua missão sem um elemento fundamental que está na ponta da linha, que é o servidor público ou mesmo aquele cidadão que presta o seu serviço aos entes públicos. Então, parabéns a toda a categoria. Dando início, então, ao nosso expediente final, passa a palavra ao nosso deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu, enquanto funcionário público, amanheci no dia de hoje cumprimentando, pelo dia 28 de outubro, os funcionários públicos e reafirmando que o funcionário público é solução e não problema
como alguns fazem questão de dizer. Porque no bojo desta discussão está uma discussão ainda mais ampla de qual seja a função do Estado. Esse período de pandemia tem mostrado a todas e a todos que o Estado tem uma função precípua e uma função importantíssima na administração pública. Porque não há possibilidade de se ter um país, um Estado e um município que não tenha a presença do Estado. E a presença do Estado se faz através do funcionário público. Por isso, tem funcionários públicos que são considerados, pelo seu tipo de atividade, de funcionário de Estado, e não, deputada Mônica Francisco, do Estado. De Estado. Pode haver Estado sem Forças Armadas? Não. Pode haver Estados sem polícia? Não. Pode haver Estado sem coletor de imposto? Não. Porque não pode haver sem fazenda pública. Pode haver Estado sem justiça? Não. Pode haver democracia sem os poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário? Não. Então, se tem que haver o Estado, gostem os liberais ou não, tem que haver funcionário público. Volto a dizer, funcionário público qualificado, remunerado condizentemente. Ele é uma grande solução. Uma grande solução. E a pandemia nos mostrou isso. Na hora da dor, da contaminação, dos óbitos, quem entrou para frente da batalha contra esse inimigo comum, o Covid-19, foi o funcionário público, principalmente da saúde e da assistência social. Aí você vê alguns dizerem assim, são nossos heróis, funcionários públicos, mas também heróis, porque estavam à frente da batalha, à frente de uma guerra contra um inimigo invisível, enquanto os comandantes dessa guerra, os generais sem quartéis, em vez de marcharem lado a lado com esses combatentes, estavam a discutir e brigar sobre as questões meramente ideológicas para se reafirmarem com os seus eleitores. Então, o funcionário público é essencial nessas condições. Essencial. E ainda, reafirmo, se o Estado brasileiro, hoje, deputado Eliomar Coelho, está cheio de percalços, não é por causa do funcionário público, é função de uma plutocracia corrupta que se instalou nesse país há muitos anos e continua operosa, principalmente agora, quando existe a desgraça da pandemia, tripudiando na corrupção em relação à dor daqueles que perdem seus entes queridos. Essa ideologia da plutocracia corrupta, essa aliança danosa entre agentes políticos e
empresários corruptos é que realmente jogam o Estado brasileiro no chão. Então é preciso também, nessa data, a gente lembrar isso tudo, porque para alguns a leitura é fácil. A gente resolve o problema do país acabando com o funcionalismo público. E se acaba com o funcionalismo público, acabou com o Estado. E aí entrega na mão dos interesses espúrios de muitos empresários corruptos, agora mesmo, deputada Mônica Francisco, lá no Chile, onde havia a constituição da ditadura militar, do Pinochet, o povo massivamente, por mais de 70% no plebiscito lá realizado, aprovou a construção de uma nova Constituição que possa atender os interesses do cidadão de menor renda. Porque aquilo que se dizia do Chile, que através dos seus economistas neoliberais, intitulados de Chicago's Boys, tinham dado outro caminho à sociedade chilena. E ela agora está empacada. Ela está empacada, pedindo renovação e mais democracia. Então, a gente tem que registrar isso, porque quase toda semana, ao ler o jornal, eu verifico que a culpa sempre do desastre que está no Brasil é do funcionário público. Isto é injusto. Injusto. Hoje mesmo, eu me pergunto, deputada Mônica Francisco, uma professora, deputado Valder Carneiro, um professor entra para o magistério, mesmo tendo um nível superior, com um salário que oscila aí entre 2, 3 mil reais, com nível superior. Tem outras categorias que entram com salário de 20. E qual é a base de uma sociedade para dar certo? A base é a educação. Aí a culpa é do funcionário público. Não, a culpa é dos gestores incompetentes e dessa plutocracia corrupta. Então temos que hoje saudar, os bons funcionários públicos que ao longo de décadas dão o melhor de si porque entenderam que ser servidor público é ter um único patrão, e seu patrão é o público, é aquele que ele está servindo. Saudar a resistência dos funcionários públicos, que apesar de tão caluniados e insultados, na sua maioria, com as exceções de praxe, resistem e continuam a prestar serviço, como foi recentemente na área da saúde e ainda está sendo no combate à pandemia. Então, queria deixar aqui essa mensagem de continuar acreditando que nós temos que ter um Estado equilibrado, que não seja máximo, mas de jeito nenhum não pode ser mínimo, e que faça-se justiça ao funcionário público, o capacitando com boa remuneração e reconhecendo também o seu desempenho. Reconhecendo, e não ser alvo de chacota e crítica praticamente todos os dias em toda a imprensa nacional. Sempre emulada para aqueles defensores dos modelos neoliberais e liberais. Muito obrigado, senhor presidente. Passo agora a palavra ao deputado Liomar Coelho. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Senhor presidente, dos raios deste expediente final, nobre deputado capitão Paulo Teixeira, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, aqueles que nos assistem
Tempo Alerge e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero usar o meu tempo para fazer minhas homenagens ao servidor público do Estado do Rio de Janeiro. O servidor público do Estado do Rio de Janeiro, ele é merecedor de todas as homenagens que poderão ser prestadas a uma categoria funcional. Ele merece o nosso respeito por aquilo que ele é, pelo que ele representa numa administração pública do Estado. O servidor público administra políticas públicas. A definição, a concepção das políticas públicas chega nas suas mãos para serem colocadas em prática. Daí a necessidade de existir sempre um propósito por parte do governo de qualificar o servidor público. Não só qualificar o servidor público, mas dar ao servidor público, principalmente, condições de viver com dignidade. Infelizmente, isso que nós estamos presenciando no Estado do Rio de Janeiro. Quem, na legislatura passada, nós tivemos o desprazer e infelicidade de acompanhar o sofrimento do servidor público do Estado do Rio de Janeiro por falta de pagamento durante meses. E que trazia para a família fluminense, que possuía, que continha dentro dela o servidor público, um verdadeiro estado de calamidade pública, o sofrimento vivido por estes servidores. Olha, a gente encontrar um servidor público exatamente pelo desamparo, pela desvalorização, pelo descrédito que lhe era dado pelo Estado. A eficácia, a eficiência das políticas colocadas em práticas tem a mão de forma decisiva do servidor público. Eu sempre não sei o que acontece com o Estado do Rio. Eu sempre falo, parece que no território do Estado do Rio de Janeiro, parece que enterraram uma caveira de burro, porque tudo de ruim acontece nesse Estado. O Estado do Rio de Janeiro é considerado o pior Estado dentre todos os estados que constituem o nosso Brasil, o nosso país. Em relação à economia do Estado do Rio de Janeiro, em relação ao trabalhador do Estado do Rio de Janeiro, o que a gente tem identificado é que, entre 2017 e 2020, o emprego no Brasil cresceu 1,3%. E o Estado do Rio de Janeiro simplesmente perdeu 9,5% desses em mesma época. Que significa a perda de 324.770 empregos. Eu estou falando isto porque a extensão termina chegando também ao serviço público. Aliás, a ameaça de fechar instituições públicas de Estado
não é de agora. E continua a ameaça. Fechamento de instituições como o ITERES, fechamento de instituições por nós consideradas importantes na condução das políticas públicas que serão colocadas em prática. Então, está aí, com essa proposta que eu chamo de austericídio, voltada para a extinção, nada mais, nada menos do que de empregos públicos. De empregos públicos. Então, eu acho que nós devemos ter como preocupação neste dia fazer uma leitura do significado, importância do servidor público do Estado do Rio de Janeiro. Já foi dado pelas intervenções tanto da nobre deputada Mônica Francisco, como do deputado Flávio Serafini e do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, já foram colocados exatamente a importância, né, e a relevância do papel desempenhado pelo servidor público do Rio de Janeiro neste momento de pandemia, onde o sacrifício de vidas tem sido minimizado com a participação efetiva do público no apoio, na dedicação àqueles que estão sendo vítimas da Covid-19. O servidor público, ao mesmo tempo que há o reconhecimento deste trabalho, desta dedicação devotado eles que eles tratam, o Estado tem tratado exatamente sem o pagamento do seu salário. Olha o que se vê. Ontem, por exemplo, no incêndio que aconteceu no Hospital de Bom Sucesso, mostrou a condição dos servidores públicos que lá trabalhavam. Então, neste dia, congelou a imagem do deputado. Um momento, por favor. Aguardamos aqui, congelou a imagem do deputado Eliomar Coelho. Estamos resolvendo aqui o problema na informática. Então, eu queria deixar de forma muito clara a nossa posição. Isso é uma posição, inclusive, de bancada do nosso partido, aqui na Assembleia Legislativa, do desejo de que realmente haja, de fato, de forma concreta, a valorização do servidor público. O que significa dar para ele as coisas instrumentais, não só técnicas, mas condições dele, como servidor público, ter a possibilidade de viver com dignidade junto com a família. É isto o que nós desejamos, é isto que nós... E não eliminação de instituições, e não dispensa de servidores. Parece assim um contrassenso, mas só no estado do Rio de Janeiro que deve acontecer no mundo. A empresa SEDAI demitir 50 e tantos servidores, engenheiros, especialistas técnicos, 30, 25 anos de casa,
demitidos pelo Estado. Demitidos num processo de sucato e desmantelamento da empresa única que dá lucro no Estado. Como eu sempre falo, está matando exatamente a galinha dos ovos de ouro. Então, companheiros e companheiras, aqueles que estão me ouvindo, é importante que a gente faça tipo de reflexão, voltar a compreender, entender a riqueza que o Estado do Rio de Janeiro possui no seu quadro de servidores, os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, por isso merece homenagem. E nessa tentativa poderá contar com o nosso mandato, que há sempre, de parte dele, uma defesa de melhoria, de respeito e de valorização exatamente da categoria funcional que é o servidor público do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de conceder a palavra ao nobre deputado Valdec Carneiro, também não poderia deixar aqui de fazer referência aos servidores públicos militares que iniciaram a carreira militar juntamente comigo no ano de 1986, a turma Voluntários da Pátria. Eu permaneci no Exército por 32 anos como servidor público militar. Alguns companheiros permaneceram, saíram antes, outros saíram um pouco depois, outros ainda estão lá. Então, em nome dessa saudação que eu dou a todos os companheiros que fizeram o curso comigo, lá em Minas Gerais, na cidade de Juiz de Fora, em 1986, curso de infantaria, na turma Voluntários da Pátria, turma do Exército Brasileiro, curso de formação de sargentos, eu cumprimento todos os demais servidores públicos militares, federais e estaduais, como também todos os servidores municipais, civis e também aqueles que pertencem a algumas forças de segurança. Então são essas as minhas palavras de saudação em nome aqui de todos os servidores, fazendo uma referência à turma Voluntários da Pátria, de 1986. Passo agora a palavra ao nobre deputado Valdec Carneiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Obrigado, deputado capitão Paulo Teixeira, que preside este expediente final. Senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, eu quero me manifestar também, como já fiz pelas redes sociais, sobre a data de hoje, sobre o dia 28 de outubro, data em que celebramos no Brasil o Dia do Servidor Público, o Dia da Servidora Pública. Eu quero, portanto, parabenizar, cumprimentar, me congratular com meus colegas servidores públicos. Eu ingressei no serviço público no dia 1º de agosto de 1990, como professor da Universidade Federal Fluminense, e nesta instituição, nesta universidade, desenvolvi Houve um congelamento aí da imagem do deputado Valdec Carneiro. O Departamento de Informática está resolvendo. Eu peço um momentinho. TV Alerj. Função da vida acadêmica, seja em função da vida política. Portanto, os servidores e servidoras das universidades está sendo resolvido aí públicas do Rio de Janeiro, federais e estaduais, dos institutos federais, do Cefet,
dos nossos institutos de pesquisa federais sediados no Rio de Janeiro. Quero também me manifestar... Deputado Valdec. Deputado Valdec. Por favor, deputado, se o senhor puder repetir as suas palavras desde o início, porque a imagem congelou, e aí pegamos só a parte que o senhor contou o seu histórico do início aí do seu serviço público em 1990, logo em seguida a imagem congelou. Pois não, presidente, eu dizia, posso repetir aqui, que eu ingressei no serviço público em 1º de agosto de 1990, na Universidade Federal Fluminense, onde fiz uma carreira acadêmica e profissional, e quero, portanto, me congratular, em primeiro lugar, com meus colegas, servidores e servidoras, professores e professoras, servidores do campo técnico-administrativo da UF, da Universidade Federal Fluminense, do conjunto das universidades federais, estaduais, aqui do Rio de Janeiro, dos institutos federais aqui do Rio de Janeiro, do Colégio Pedro II, Fiocruz e demais institutos de pesquisa federais aqui sediados, enfim, conjunto de instituições com as quais tenho interagido mais, seja em função da minha vida acadêmica, seja em função da minha vida política. Naturalmente que quero mandar uma saudação especial a meus colegas professores e professoras da Rede Estadual de Educação, da Rede FAETEC, da Fundação CECIERJ, das redes municipais de educação do nosso estado, notadamente da Rede Municipal de Niterói, com a qual eu contraí um vínculo que não se quebrará jamais, Rede Municipal do Rio, Rede Municipal de São Gonçalo, servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, nossos colegas de trabalho cotidiano da ALERJ, a quem agradeço muito, porque facilitam muito o nosso trabalho como parlamentares. Então, fazer primeiro esse registro de saudações e de congratulações aos servidores e servidoras. A partir daí, quero destacar a importância do serviço público e de seus servidores e servidoras. Na verdade, falar do serviço público significa falar do processo de garantia de direitos sociais, de direitos fundamentais, que só são assegurados em função da prestação de serviços públicos por órgãos públicos que são, digamos, no dia a dia, mobilizados e atuam em função de seus servidores e suas servidoras. Portanto, falar e defender o serviço público e seus servidores e servidoras significa não apenas fazer um debate meramente corporativo, meramente em função das pautas, dos interesses, das reivindicações dos servidores, o que por si só já seria muito importante, válido e legítimo. Mas quero lembrar que defender o serviço público e seus servidores e servidoras é defender a garantia de direitos no Brasil. Não existe garantia de direitos sem serviço público qualificado. E não existe serviço público qualificado sem servidoras e servidores profissionalizados, valorizados, dignificados. Então, quero fazer essa intervenção, quero dizer que fazemos esse debate neste ano de 2020 sob a pressão de uma proposta que visa destruir o serviço público no Brasil, desqualificar o serviço público no Brasil, apequenar, mais uma vez, a estrutura do Estado brasileiro, e me refiro à proposta de reforma administrativa de Bolsonaro e Guedes, que querem tornar o Estado brasileiro e o serviço público brasileiro cada vez mais inexpressivo na estrutura das relações sociais, trabalhistas, enfim, no Brasil. Insisto que este projeto de reforma administrativa de Bolsonaro e Guedes não é um projeto isolado, se insere no contexto mais geral de uma política implementada pelo governo federal que não dá importância ao Estado e ao seu papel regulador e provedor
da vida social, das atividades sociais, das políticas sociais, não dá importância à soberania nacional, vide a sucessão de entregas que vem promovendo em relação às nossas riquezas e potencialidades estratégicas, está certamente no contexto, portanto, dessa política que viola a autonomia de instituições públicas, vide o caso das universidades federais, o caso de institutos federais de pesquisa, como o IBGE, como a Fiocruz, como o INPE, como o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Ou seja, a reforma administrativa não é uma agenda isolada da dupla Bolsonaro e Guedes, que odeiam o serviço público, que odeiam os servidores públicos e não tem compromisso com o fortalecimento, com a valorização do Estado brasileiro e de suas políticas públicas. Então, queria fazer essa manifestação e dizer que me preocupo que isso produza filhotes pelo Brasil afora. Nós sabemos que, pouco antes da eclosão da pandemia, quando ainda não estava afastado, o governador Wilson Witzel mandou para a Assembleia uma mensagem que, em última instância, era um verdadeiro, promovia um verdadeiro feirão de órgãos públicos estaduais. Ora, eu não concordo com essa política, não acho que desmontar o serviço público, desmontar as empresas públicas, desmontar os órgãos públicos, possa colaborar para o nosso processo de desenvolvimento. Ao contrário, tem órgãos importantíssimos que poderiam contribuir de maneira decisiva para o desenvolvimento do Estado. Estão abandonados à própria sorte. É o caso do CEPERJ, que, inclusive, já há uma audiência pública, não com data marcada, mas já programada pelas comissões de Ciência e Tecnologia, pelas comissões de Economia e de Tributação, para tratar do CEPERJ e do seu destino. É um órgão que poderia ser um produtor de dados, informações, estatísticas, estudos sobre o Rio de Janeiro e, no entanto, está abandonado à própria sorte. Foi tratado no Rio de Janeiro por vários anos como cabide de emprego, como mero cabide de emprego. Isso é que é desvirtuar o serviço público, isso é que é desvirtuar o papel dos órgãos públicos, seus servidores e suas servidoras. Quero cumprimentar o vereador Paulo Eduardo Gomes, do pessoal de Niterói, que hoje promoveu uma importante audiência pública na Câmara Municipal de Niterói, da qual eu tive a oportunidade de participar. E, por último, dizer que, para além da reforma administrativa, que nós combatemos, e quero cumprimentar, inclusive, o movimento organizado dos servidores públicos estaduais, através do FOSPERJ, do Fórum de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, que vem travando uma luta muito bonita, organizada, bem fundamentada, qualificada, em defesa de políticas públicas, de serviços públicos, em defesa do papel do Estado na esfera estadual aqui no Rio de Janeiro. E, além da reforma administrativa que estamos combatendo e denunciando, o governo Bolsonaro, no contexto do Dia do Servidor Público, edita um decreto, publicado ontem, que abre a possibilidade de privatização de unidades básicas de saúde. As unidades básicas de saúde respondem por 80% a 90% de toda a atenção primária no âmbito do SUS, do Sistema Único de Saúde. São elas que são as chamadas portas de entrada do SUS. São elas que fazem o atendimento aos pacientes que não precisam, no mais das vezes, adentrar unidades de saúde de maior complexidade. Portanto, as unidades básicas de saúde são o coração, a espinha dorsal, o eixo central sobre o qual se estrutura o Sistema Único de Saúde. Apontar para a sua privatização significa ferir de morte o Sistema Único de Saúde, que é um dos maiores projetos concebidos no Brasil e é certamente o principal modelo de saúde pública no mundo. O que a gente precisa fazer com o SUS não é desmontá-lo nem privatizar as unidades de atenção primária. O que a gente precisa fazer é dar sustentabilidade. Por exemplo, a pandemia mostrou, em relação ao SUS, deputado capitão Paulo Teixeira, que ele é fundamental, que ele é primordial. Mais de 1 milhão de pacientes salvos da pandemia da Covid-19 pelo SUS, por unidades do SUS, por profissionais de saúde do SUS. Eu quero aproveitar para saudar também a luta dos nossos servidores da saúde estaduais em
torno do PCCS da saúde, uma luta importantíssima, que também faz parte e integra a luta do Serviço Público Estadual do Rio de Janeiro, mas além da pandemia ter demonstrado a importância central do SUS, demonstrou também que o Brasil precisa ter mais autonomia na produção de insumos, de equipamentos que possam dar sustentação ao funcionamento do SUS. Nós dependemos de tudo, da produção da China, da Índia, de luvas, de materiais assim para prevenção, os mais variados, dos tais respiradores, e nós temos tecnologia instalada no Rio de Janeiro. A indústria da saúde pode ser, inclusive, um polo fundamental do desenvolvimento, da retomada do desenvolvimento do Rio de Janeiro. Por isso eu quero me manifestar aqui, me dizer da minha indignação com este decreto. Aliás, é curioso, deputado Eliomar Coelho, um decreto que trata do SUS, um decreto que trata... Congelou a imagem do deputado Valdec Carneiro. Deputado Paulo Teixeira, me ouve? O informático já está resolvendo essa questão aqui na Alerj. Houve um congelamento da imagem do deputado Valdec. Deputado capitão Paulo Teixeira, me ouve? Momento, por favor. Eu estou travado aqui na tela. Capitão Paulo Teixeira, me ouve? Deputado Valdec Carneiro, houve um congelamento da sua imagem, mas já voltou ao normal agora. Obrigado. Já vou concluir, presidente. Eu estava dizendo que estranho muito que um decreto sobre as unidades básicas de saúde não seja assinado pelo ministro da Saúde, né? Seja assinado pelo ministro da Economia, né? É uma aberração, é uma tentativa de plantar o processo de privatização do SUS. Eu quero saudar, né, a memória da luta de vários personagens aqui do Rio de Janeiro que foram fundamentais na concepção do SUS, homens e mulheres da escola sanitarista brasileira, que plantada aqui no Rio de Janeiro, Sérgio Arouca, de saudosíssima memória, Lúcia Souto, em plena atividade ainda, José Noronha, Gilson Cantarino, José Gomes Temporão, Maria Célia Vasconcelos, Roberto Medronho, são nomes do passado e de agora que representam a contribuição que este Estado, que o Estado do Rio de Janeiro, deu na concepção do SUS, deu na montagem da estratégia de saúde da família, que teve origem no Rio de Janeiro, que inspirou a política nacional, dialogando inclusive com políticas de outros países, como a própria política de saúde de Cuba, que foi fundamental para disseminar a ideia da estratégia de saúde da família. Eu quero, portanto, fazer essa manifestação em defesa do serviço público, em defesa de servidoras e servidores públicos, em defesa do SUS, em defesa de uma política pública de saúde estatal e fortalecida do ponto de vista dos seus órgãos, das suas unidades de saúde, de atenção primária principalmente, mas também de média e alta complexidade. E, claro, mandar os nossos votos de solidariedade, nossa atenção permanente aos servidores e servidoras do Hospital Geral de Bom Sucesso, em função desse incêndio grave que atingiu essa importante unidade federal de saúde no Rio de Janeiro. Ou seja, deputado capitão Paulo Teixeira, é defesa do Estado brasileiro, é defesa da garantia de direitos, que não acontece sem serviços públicos, sem servidores e servidoras qualificados, valorizados, profissionalizados. Portanto, salve o 28 de outubro, viva o SUS, patrimônio do povo brasileiro, que vai permanecer de pé, que a sua privatização não passará. Não a reforma administrativa, defenda o SUS. Passo agora a palavra ao deputado Felipe Poubel. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. O deputado está caminhando ali para o parlatório ali, está presente aqui no plenário. Boa tarde, presidente, nobres colegas parlamentares e quem nos assiste pela TV Alerj. Presidente, falo em especial para a população de Itaperuna. População essa que sofre com um prefeito corrupto, um prefeito que não carrega
com si os valores da moralidade, presidente, e que sofre 8 processos de improbidade administrativa e já sofreu um afastamento, presidente. Itaperuna hoje, na gestão do doutor Marco Vinícius, presidente, vai na contramão do Brasil, na contramão do Brasil. As cidades estão flexibilizando o seu comércio. Nós estamos vendo uma queda substancial em relação à contaminação do Covid, presidente. E logo agora, quando houve um aporte significativo na curva do contágio, presidente, e sem nenhum estudo, sem nenhum plano de contingência, presidente, o prefeito, ou melhor, o desprefeito de Itaperuna, presidente, comunica à Câmara, através do decreto 6322, o uso de mais 13 milhões e 600 mil reais no combate ao Covid, agora, nessa reta final, presidente. Eu estou falando, presidente, de mais de 13 milhões e meio de reais agora, ele está querendo utilizar dos cofres públicos, presidente. Estive em Itaperuna, não só na qualidade de deputado, mas também na qualidade de presidente da Frente Parlamentar, que visa acompanhar os gastos do dinheiro enviado pelo Estado aos municípios no combate ao Covid. E fiquei estarrecido quando eu recebi essa denúncia, presidente. Estarrecido, visto que o atual prefeito é candidato à reeleição. Candidato à reeleição, presidente. E quando nós pegamos os números desse montante de mais de 13 milhões e meio de reais enviado pelo Estado ao município, ele destinou, presidente, 9 milhões de reais para contratar mão de obra no combate ao Covid agora, nessa reta final. De antemão, presidente, nós sabemos que a legislação eleitoral veda a contratação de mão de obra até nos 3 meses que antecedem as eleições. Nós sabemos disso. Mas o prefeito, numa atitude desesperada, buscando a reeleição a qualquer custo, lesa o erário daquela cidade. E juntamente levando o dinheiro enviado pelo governo do Estado. Eu costumo dizer, presidente, que o governador Witzel fez escola e continua fazendo. E um dos principais alunos, os melhores alunos do governador Witzel, chama-se Dr. Vinícius, prefeito de Itaperuna, presidente. Ao chegar nessa cidade, presidente, nessa cidade maravilhosa, onde a população sofre na mão desse péssimo gestor, eu encaminhei todas essas denúncias ao Ministério Público, presidente. E queria aqui, de antemão, parabenizar ao Ministério Público, ao promotor, que já deu parecer na denúncia que eu fiz na última semana, e com total espírito de justiça e de zelo, presidente. O ilustríssimo promotor de Itaperuna requereu ao Judiciário, em caráter de urgência, presidente, a suspensão dos efeitos do decreto 6322 de 2020, que permitiria o prefeito a contratar temporariamente, usando, como eu disse aqui anteriormente, presidente, mais de 9 milhões de reais para contratar mão de obra agora, nessa reta final, no combate ao Covid. O Ministério Público avaliou, presidente, que a grande monta de dinheiro disponibilizada para as contratações, em período que o prefeito quer contratar, e a forma de fonte, que ele quer transformar no Fundo Municipal de Saúde. Presidente, aquela famosa RPA, aquela famosa carguinho comissionado, imaginem só, 9 milhões de reais na mão de um prefeito que não tem compromisso com o erário, que lesa o erário a todo momento. 9 milhões de reais. Se ele vier a pagar um salário mínimo por pessoa contratada, ele estará contratando 9 mil pessoas para serem cabos eleitorais dele agora durante a campanha. Isso, presidente, fere a democracia.
totalmente, fere muito a democracia. Porque, imagine só, 9 mil pessoas trabalhando, pedindo voto para um prefeito. Nós vamos ter a democracia e o pleito feridos com essa atitude irresponsável de um prefeito incompetente que não carrega no peito os valores da moralidade, presidente. Que não carrega no peito os valores da moralidade. Estou cumprindo o meu papel de parlamentar, de deputado e de presidente da frente parlamentar que visa fiscalizar o dinheiro enviado aos municípios no combate ao Covid. Não podemos deixar que o Itzeus, Cabrais, Pezãos, doutores Vinícius saiam Brasil afora, roubando o dinheiro público destinado à saúde. Até porque, presidente, e fica um recado aqui para você, prefeito de Itaperuna, prefeitinho de Itaperuna, quem rouba dinheiro da saúde, não está roubando só dinheiro, não. Está roubando vidas. Estão roubando vidas. E enquanto eu for parlamentar, presidente, enquanto Deus me der força, eu vou rodar o Estado do Rio de Janeiro de ponta a ponta, denunciando quem desvia dinheiro público, quem superfatura nas licitações com dinheiro público, presidente. Estarei denunciando, doa quem doer. Não adianta botar os asseclas da prefeitura para me atacarem, para me intimidarem, para me ameaçarem, até porque se eu tivesse medo de homem, eu não sairia de casa. Não é a ameaça que vai me tirar de casa, não é a secla que fica inventando fake news na internet que não vai deixar eu sair de casa e que vai me impedir de fazer minhas denúncias. Pelo contrário, cada fake news que invente de mim, cada ataque pessoal inventado, cada mentira contra a minha pessoa, mais pesado eu pego nas fiscalizações, presidente. Se tiver que botar dedo na cara de vagabundo, de prefeito vagabundo, eu vou botar. Não tenho rabo preso com prefeito, com governador, com vice-governador, com secretário, com ninguém. Eu devo satisfação à população do Estado do Rio de Janeiro que me chancelou, me tutelou a estar aqui como parlamentar. Então eu defendo o interesse público, o interesse da população de bem do Estado do Rio de Janeiro. E o interesse é que a população receba, tenha um retorno do dinheiro bem empregado, que esse retorno volte para a população, que esse dinheiro volte para a população com serviços bem prestados. E não é o que acontece na maioria dos municípios do Estado do Rio de Janeiro. Então, presidente, fica aqui um desabafo de um parlamentar que tem rodado o Estado do Rio de Janeiro e ouvindo a população, acompanhando de perto cada centavo enviado aos municípios. E não paro só em Itaperuna. Estive em outros municípios, como eu venho fazendo desde o início da pandemia, e Vossa Excelência tem acompanhado isso comigo, foi um guerreiro nessa luta no combate à corrupção no Estado do Rio de Janeiro. Fica aqui um recado para todos os prefeitos que receberam verbas destinadas ao combate ao Covid. Enquanto eu for parlamentar, eu vou estar usando da nossa prerrogativa, da minha prerrogativa, para estar denunciando, sim. Prefeito corrupto, vagabundo, vai sofrer com as minhas investidas e minhas denúncias. Muito obrigado, presidente. Lamentavelmente, esse tipo de político ainda existe na nossa sociedade. E é preciso que realmente tenhamos coragem para denunciar toda forma de banditismo existente na política aqui no nosso estado e também no nosso país. Parabéns, deputado Poubel, pela garra. E existe gêmeos siameses que destroem a sociedade brasileira, que andam junto, lado a lado. É a má gestão dos recursos públicos e a corrupção. Pessoas que praticam esse tipo de política deveriam ser execradas ad eterno, ou seja, para todo sempre, da política do nosso país, como também do serviço público. Então, parabéns mais uma vez, deputado Poubel, e é assim que nós devemos agir. Denunciar toda forma de desmandos com a verba pública que tanto e com tanto suor o trabalhador deposita através dos impostos diretos e indiretos e que pagam o nosso salário.
Não tendo mais orador inscrito, a presidência encerra o expediente final. Tenham todos uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Valeu.